Então vamos continuar aqui. Hoje é dia 14/6, metade do ano, e a gente tá marcando aqui dentro do meu quarto 14 graus. Tá uma delícia. Vamos lá. Então vamos pegar aqui agora da aula 10. Uma vez a gente já fez. Aqui, as funções da agregação, que realizam operações específicas nas colunas de um determinado grupo. As principais funções da agregação são... Será que ele pega tudo aqui? Ou talvez eu não preciso desse texto, fica até mais bonitinho assim, ó. Um novo bloco. Nossa, de grande. Muito reduzido. Aqui eu acho que fica bonito. Aí. O senhor vai ser de ouro. E aqui nós vamos escrever isto. Então vamos lá. Cadê? Nossa. Então foi esse pedaço aqui que eu peguei. Daí ele fala aqui, ó. Funções de agregação. Que a gente já escreveu lá. Funções de agregação. Um exemplo de agregação aqui, ó. Ele está fazendo o mínimo, o máximo, uma média, um contador. Enfim. Está usando todos os parâmetros. Todos não. Os parâmetros de agregação. Soma, mínimo, máximo, format, com a média, com duas casas decimais, contador, número de produtos. O número de produtos é o contador, from produto. Então, show de bola. Esse material do professor aqui eu acho muito top, cara. Uma das melhores aulas de computação que eu já tive. Funções de agrupamento, cláusula having. Having determina... mas calma lá, já tá lá em cima. Por que tá lá em cima? O having é um parâmetro do grow by, que a gente nem chegou lá ainda. Então a gente tá aqui, ó. Funções de agregação. Aqui a gente já fez isso, né? Count, blá. Funções de agregação, mais um esquema aqui com soma, join, blá, blá. Condição de filtragem, né? O sum, as. Aqui ele tá dando vários exemplos. Grow by. Isso daqui é importante. E antes da cláusula grow by. Então, assim, select, where, e daí, ó, então é o grow by, depois o order by. O where, a ordem de precedência dos caras é essa daqui. E daí depois aqui, do grow by, você pode ter um having. Então, dá pra gente, isso daqui não precisa. Dá pra pegar uma imagem. Vamos colocar aqui. Ordem de precedência.
Ah, você tá de sacanagem comigo. Vamos arrumar isso aqui. Eu quero este, depois eu quero este. E só. Não é pra parecer. Ah, não. Vamos dar uma vista aqui, ó. Funções da manipulação de strings a gente viu. Funções da agregação. Estamos aqui vendo agora funções de agrupamento, que é o grow by, né? Funções de agrupamento. Que dá até para separar aqui em ordem de precedência dos operadores. Aí aqui no caso vai vir aqui esse cara. Nós vamos pegar ele aqui, todo esse cara aqui, e vamos colocar num bloco novo. Isso daqui opera dentro do select, isso daqui opera como agrupadores. Aí, ó, que lindo. Agora sim, tá ficando bonito. Na select count, aqui ele vai contar quantas linhas tem, né, no grupo. O adendo de departamento tem 1, 2, 3, 4, 5 caboclo. Ele vai contar para mim, vai dizer quantos que tem. Será que é isso? O número de funcionários. Ele vai dar o ID departamento e o número de funcionários. O número de funcionários de cada departamento desse. Então, isso daqui é bom ter. Um exemplo. Número de funcionários de cada departamento, né? Isso daqui é bom ter uma imagenzinha ali. Seleciona o ID departamento, conta quantos funcionários tem em cada departamento da tabela de funcionário, agrupando pela coluna ID departamento. Aqui eu poderia colocar também funcionário. Eu acho que assim fica mais bonito. Mas vamos fazer um teste aqui. Senhor. Ó, então o que ele está contando? Está contando quantos funcionários tem em cada departamento. Se eu tirar o grow by, um departamento vai ter todos os funcionários. Quando eu mando ele agrupar, ele vai separar isso. 8, 9, 10, 14, 18, 20. E se eu colocar aqui count, número de funcionários. Se eu colocar deixa eu ver, departamento ponto id departamento, aqui não tem muito, né? Ele vai contar quantos. Eu sou um contador. Então fechou. Então, beleza. Este cara aqui. Aqui o quadro abaixo mostra a implementação de uma consulta que retorna a quantidade e o valor total, a soma do preço e custo com a quantidade dos produtos existentes em cada categoria. Aqui mais um esquema. Então é o seguinte: preço vezes quantidade
O Group By, ele está ordenando pela categoria de descrição e agrupando pelo produto ID categoria. Então o ID categoria, de novo, vai virar condição de contagem. Só que aqui ele está somando, ele não está contando. Então fechou. Funções de agrupamento. Aqui eu acho que ele só fica dando exemplos. O quadro abaixo mostra uma consulta que retorna o total da folha de pagamento, a soma dos salários de todos os funcionários e a quantidade de funcionários do departamento de vendas. Total de funcionários. Ó. Count as total de funcionários. Que ele está agrupando essa coluna aqui, né? Essa coluna aqui está sendo contada. Order by sum. A consulta abaixo mostra o total vendido por cada funcionário. A soma do total de todos os pedidos no ano de 2017. Nome, sum total. Aqui ele vai botar do menor para o maior. Do menor para o maior, né? For um funcionário que está como ASCII. Se tivesse como DESC, seria o oposto. Join, Group By e de funcionário. Ó, mais um esquema de Group By. Ele está contando a coluna de funcionários. Né? Vamos até ver isso daqui rodando. The Beavers. Ah, não bug, cara. Aí. Então aqui, os caras de 2017. Se eu tirar o weird aqui. Olha só os caras que vendem. Enfim. Isso daí é só fazendo exercício para pegar. Aqui é importante. Having determina a condição que determina critérios para o agrupamento ocorra. Isso daqui é muito importante. Cláusula having. Aqui nós estamos nas funções. Aqui eu nem vou. Eu vou colocar ela como uma coisa importante aqui, ó. Eu vou dar uma ênfase nela aqui, ó. Por quê? O having é diferente do where. O where restringe os resultados obtidos sempre após o uso da cláusula from, ao passo que a cláusula having determina as condições para o agrupamento. Vou botar pautas aqui. Como exemplo, seja necessário mostrar a quantidade de funcionários de todos os departamentos que possuem no mínimo 2 funcionários. Aqui é aquela condição, né?
ele vai contar todos os caras do departamento que sejam maior do que 2. Se tiver mais do que 2 caras no mesmo departamento, ele vai aparecer. Caso contrário, negativo. Se eu botar aqui um. Só tem mais pessoas. Vamos tirar o heavy. Só tem esses caras aí. Tinha que ter um aqui pra gente testar. Um departamento com uma pessoa só. Podia fazer uma inserção, né? Mas não vou fazer. 16 minutos. Já tá terminando isso daqui. O exemplo abaixo mostra uma consulta que retorna as categorias que possuem valor total de estoque com valor superior a 5 conto. Então aqui ele está usando o grow by e ele está colocando uma condição aqui para ele poder operar a coluna. Então o grow by é uma condição para ele poder operar a coluna. O where ele vai operar qualquer coisa que venha na frente com aquelas condições de filtragem dele. O group by é exclusivo para coluna. Então, não sei se... Acho que já deu aqui de exemplos. Aqui dá para colocar aqui agrupamento de colunas. Esse comando pode ser usado apenas em conjunto com o grow by. Então é isso. O where restringe os resultados obtidos sempre após o uso da cláusula from. Ele pega qualquer coisa. E o grow by é para pegar colunas específicas. Então vamos lá. Acabou-se. Para 12. Eu vou dar uma pausa aqui, tomar uma sopinha, daqui a pouco eu volto. Chegou a me dar um calorão essa sopinha. Então, aqui ele entra nas subcarries. Que daí, no caso, o banco vai ser usado esse cara aqui. Que é o loja, né? É o loja? É o loja. Que é o mesmo que a gente tá brincando. Aqui ele tá fazendo uma média. E fazendo uma consulta simples, né? Retorna o salário médio, no caso de 5.500. Os funcionários com salário maior do que a média. E é muito mais custoso para o banco resolver consultas separadas. Então aqui ele está fazendo uma e depois ele está fazendo outra. É isso que ele está querendo dizer. Você faz uma subcarry só. Daí dentro do where você coloca uma condição e faz uma segunda select. Isso se chama subcarry. Então, vamos lá. Vamos ver o que a maioria das subcarries categorizadas como não correlatas, onde a subcarry e a instrução container são totalmente independentes. Aqui é aquela condição. E, por exemplo, a subcarry aqui, ela não vai, digamos assim, interferir na consulta da menina de cima aqui, da container. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Você poderia usar, né, digamos assim, um ponteiro para apontar para lá e para cá, usar a mesma descrição aqui no select, no mesmo from aqui, ó, preço venda não tem nada a ver com a descrição do produto. Ao exemplo abaixo, uma consulta não correlata, visto que a subcarry não utiliza nenhuma coluna da instrução container. Então ele não pode usar a mesma coluna. Então, você não poderia usar tipo, a mesma descrição aqui para fazer as operações, né? Então, beleza. Então, onde a subcarry e a instrução container são totalmente independentes. O exemplo
não correlata. Visto a subcarry não utiliza nenhuma coluna da instrução container. Então isso daqui é importante, ó. Subcarries. Vamos reduzir aqui. Será que eu escrevi certo? Aqui é 16. E a senhora é de ouro. Ó, visto que a subcarry não utiliza nenhuma aqui, ó. Isso faz parte aqui da teoriazinha. Que sopa gostosa. Muito queijo. Então, fechou. Tendo em vista que, assim, essa coluna não pode ser a mesma coluna dessa, né? Para ela ser não correlata. Para ela ser correlata, daí isso daí pode acontecer. Aqui eu acho que eu nem vou pegar. Ah, isso daqui é importante, ó. Em subcarries retorna mais subconsultas em linhas múltiplas. Subconsultas não correlatas. Isso daqui é bem pouco. Teoria, né? Subconsultas não correlatas. Agora o próximo aqui já é outra coisa. Com linhas múltiplas. Digamos assim, dentro de um select ele pode ter voltar N configurações. E essas N configurações têm um jeito de você tratar esses dados. E daí você vai utilizar esses operadores aqui, ó. Ó, isso daqui é quando volta um cara só. Daí você usa esses caras aqui, ó. Mais de uma linha não será possível usá-las em comparação aos operadores básicos. Isso daqui é bem importante. Aqui não é de ouro, mas é muito importante. Sem cores. E em subcarries que retornam mais de uma linha devem ser utilizados outros operadores. In, not, in, all, blá, blá, blá. Ó, de novo bugando. Ó, de novo bugando. Ai, que bosta. Já que não vai por bem, vamos fazer por um por um, né? Ruby, not in. Isso daqui é junto. All, in e exist. Esses caras aqui são muito importantes. Esses caras aqui também. Eles podem ser usados juntos. A subcarry abaixo retorna uma coluna ID pedido de todos os pedidos que possuem pelo menos um produto com preço de venda blá. Entretanto, essa consulta não funcionará visto que a subcarry que retorna mais de uma linha. Então é aquele caso, né? Que custa mais de 500 pila. Ó, a carry. E daí aqui, condição de filtragem. E vamos separar essa coisa aqui. O erro. Erro de filtragem, vamos colocar aqui. Você não é de ouro. E você nós vamos dar uma melhorada. Isso é a carry e isso é subcarry. Vamos deixar a carry sozinha. E o nosso where aqui, ó. Não.
Tem que fazer assim mesmo. Ó, esse cara aqui ó, não pode ser aqui, tem que ser outra coisa. Descoisar aqui, ó, as cores. E este operador aqui tá errado. Este operador, no caso, ele vai ter que ser o in. Aí, em vez de você colocar igual, você coloca in. Então vai ficar dessa forma aqui. Que é a mesma coisa, só que com in no lugar do igualzinho. Este cara aqui, ó, Ruby. Vou botar de jardim. Deixa ficar bonitinho. Where aqui. Select, blá blá. Então este cara aqui equivalente a este. Certo? Retorno mais de uma linha, deve ser utilizado aqui, ó. Esse daqui é importante. Retorno mais de uma linha. E aqui ele tem que dar uma equivalência, né, pra gente. Aqui a gente tá nesse cara aqui. Aqui ele dá mais uma coisa. Assim como o operador in compara um único valor com todos os valores do conjunto, verificando se existe algum valor igual, existe o operador not in, que faz exatamente o contrário. Um valor que não consta na consulta, né? O exemplo abaixo deseja selecionar todos os funcionários que não fizeram nenhum pedido no ano 2017. Daí aqui ele faz, ó, is not null. Aqui ó, tem que ser não vazio e ainda ele tem que não estar no conjunto aqui que vai voltar. Aqui ó, observações. Quando o uso do not in é preciso para garantir que seja não null. Ah, então isso daqui que eu perguntei pro professor hoje. É a questão do left outer join. Então aqui você coloca not null. E aqui ó, is not null and blá blá. Daí que você faz a condição de filtragem. É isso. Mas que saco esse editor. Tá me enchendo o saco. Aqui é sem cores, tigre. Essa cor aqui é como padrão e vai ficar sem cores. Aí. Beleza. O exemplo abaixo irá mostrar todos os funcionários que supervisionam outros empregados. Aqui vai mostrar tudo de chefe. Daí ele está fazendo aqui a primeira condição de filtragem. In, que daí in é como se fosse igual. Gerente, blá blá. Aqui vai voltar um monte de coisa, por isso que ele está usando o in. O exemplo abaixo retorna o vendedor que mais vendeu. Então é a mesma coisa aqui, ó. Vamos ver o outro esquema. Vou botar mais um aqui de exemplo. Select. Vamos deixar bonito. Aí. Ó, essa primeira query. Aqui, ó, tem um from, que daí é a condição de join. Where, blá blá, grow by, having, sum total, aqui é a condição de grow by. Ah, tá, ó, tá vendo que aqui, ó, depois do where, agora que tá vindo a nossa subquery, que é essa menina aqui, ó. Essa menina aqui é a subquery. Que daí ele vai ter aqui o seu próprio select from pedido where grow by order by isso. Então essa menina aqui é a condição de filtragem dessa. Ele está usando aqui ó
é a condição de filtragem dentro do heavy. Ele não está usando dentro necessariamente do where. O where também pode ser utilizado, então ele vai voltar colunas aqui, ó. E ele vai comparar um valor só, porque vai voltar um valor só. Vamos testar, porque a gente tem que testar. The Beavers. Olha, ele está voltando um valor só, por isso que ele está usando um operador simples. Ó. Se ele estivesse voltando vários valores, daí no caso ele ia usar um dessas coisas aqui, né? Então fechou. Nós temos que fazer uma equivalência, daí o que é para quê? Depois. Beleza, o exemplo abaixo retorna. Aqui são só exemplos, eu acho. Ah, aqui olha, ele começa a falar do all. Operador all. All sempre será usado em conjunto com operadores de comparação tradicionais. Ele faz a comparação com cada elemento individualmente. Então ele vai pegar todos, ele vai aceitar todos sem dar pau, mas ele vai comparar um por um. É isso que ele faz. Deve ser bem pesado. Então isso daqui é bem importante também. Vamos colocá-lo a here. O all. Você, seu all. Operador all. Certo. Então, ó, se na expressão SQL tivermos um comparador, significa que para ser verdadeiro, o elemento comparado terá que ser maior do que todos os elementos do lado direito. No caso, seria aqui, né? Se fosse um all aqui, para ele ser verdadeiro, o elemento comparado teria que ser maior que todos os elementos do lado direito. É como se aqui fosse o lado direito e aqui o lado esquerdo. Se você colocar uma do ladinho da outra aqui, fica dessa forma. Então vamos lá. Como all na situação 3, 4, 5, blá blá. Aqui, tá, entendemos o all. Aqui mostrando como é que ele funciona. Colocar um aqui, né? Sempre é bom ter um exemplinho. Mas esse editor tá me irritando, cara. Aqui é diferente esse operador. Ó, ele tá fazendo where aqui, ó. From, produto. Where de novo. Ah, aqui já é o filtro. Aqui, ó. Este cara aqui, ó. É o nosso all. Este cara aqui é a primeira carry. Sem cores. Esse cara aqui é o nosso all. E esse cara aqui é a nossa subcarry. No caso vai ser essa menina aqui. Produto where. Produto in. Ó, mais uma subcarry aqui, ó. Então, blá 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 blá, join from, condição de join, where, aí. Então aqui nós temos três, container, subcontainer, subcontainer. Essa está contida dentro dessa, que está contida dentro dessa. O banco sempre vai funcionar assim, roda essa, daí cai nessa, daí cai nessa. Então vamos lá. O exemplo abaixo irá retornar todas as categorias que não tiveram nenhum produto vendido no ano de 2017. Aqui pode ser usado not in. Tá. Operador N.
N permite que o valor seja comparado aos membros de um conjunto de valores, assim como all. Só que tem que pegar bem certinho isso, porque é aqui que o bicho vai pegar. Vai ter horas lá que você vai ter que usar um e, um ou, e daí isso daí que vai mudar tudo. Todas as mudanças. As mudanças que vão ser feitas pelas mudanças, utilizando operadores condicionais de all, in, and. E uma condição que utiliza o operador n é avaliada como verdadeira tão logo única comparação seja verdadeira. Aqui é como se fosse um e. Equivalente ao e, eu vou colocar aqui. N é como se fosse um e o all é como se fosse um ou. Aqui eu vou colocar N se fosse um comparador como o e. O all é como se fosse um comparador como o ou. Que deu um certo. Aqui ambos, onde ambos comparam muitos valores. Diferente dos operadores lógicos. Que aceitam apenas uma comparação. Então é isso. Aqui o operador n é totalmente similar ao i, com a diferença de utilizar os operadores de comparação da linguagem SQL, que daí no caso é esses caras aqui, né? E ou, daí aqui ele tem um exemplo. Mas aqui, ó, on, aqui a gente tem mais coisas, né? Calma lá. Vamos por partes. N, subconsultas na inserção. Calma lá. É o seguinte, este cara aqui, ó, in, que está em, não está em, all compara todos os valores com um cara só, e tem o exists. Então, o all e o n como se fosse um e um ou, e não está em e está em. Então aqui é como se fosse tá, não tá, ou e. E existe deve ser igual. Ou not exists deve ser diferente. Então, vamos avançando. Subconsultas na inserção. Aqui a gente só um modelinho, né, que provavelmente não vai ser necessário usar isso, mas caso preciso. It's here. Insert int. Aqui tá tudo bugado, porque eu já tinha testado isso. Tá cheio de aspas que não dá certo na minha máquina, no meu banco aqui. Cliente. Insert int cliente. Daí no cliente tem essa tabela, tem essa tabela, tem essa, tem essa. Vamos colocar bonito. Esse cara aqui, ó, Ruby, é sem preenchimento. Daí o cliente vai ter todas essas tabelas e os valores que vão ser adicionados são esses.
e daí utilizando um select para mostrar onde que ele vai inserir, quem que é a tabela que ele vai usar, certo? Então isso daqui é só para utilizando aqui ó, as subconsultas na inserção, que no caso aqui ó, né? Daí aqui você poderia colocar só, digamos assim, where, daí aonde que ia ser inserido o negócio. Então, fechou. Vamos lá. Aqui o código abaixo mostra o funcionário que efetuou o pedido com exemplos complementares. Where, daí total igual. Aqui vai voltar um valor só, fechou. Sempre é bom, faz primeiro a subcarry, vê se ele volta 1. Se voltou 1, você mete esse cara aqui. Se voltou N, você usa um daqueles operadores de textinho. Operadores lógicos, assim, não sei se é assim que chama. Então tá. Então é isso. Então aqui ó, dá para usar a questão aqui também dentro do having, do grow by, né? E from, where, using. E é isso. Então, ficou bonito aqui. Deixa eu ver quanto tempo. 41 minutos. Esses caras aqui, ó, tem que dar uma pesquisada neles. Em subcarries retorna mais de uma linha. Subconsultas em linhas múltiplas. Eu vou fazer uma pesquisa nisso daqui, vou dar uma complementada aqui, mas não vai fazer parte desse vídeo. Então, se você está acompanhando aí, até a próxima e falou!